Numa pequena cidade na América, de repente uma barreira gigante apareceu. A vaca foi dividida ao meio. Homem apavorado se aproximou e tocou. Suas mãos estavam cobertas de sangue. Um avião apareceu no céu. Após colidir com aquela barreira, o avião explodiu imediatamente. Até mesmo os pássaros que voaram quebraram seus pescoços morrendo. Só agora as pessoas perceberam que eles estavam trancados numa cúpula de vidro. Estavam presos. Um carro se aproximou. O homem tentou parar, mas o motorista quis bater de frente, mas foi empurrado para trás pela barreira. Eles não puderam ouvir a voz do outro. Só puderam escrever cartas para se comunicar. Esta barreira parecia ter algum tipo de poder mágico. Depois que apareceu na cidade havia uma morte constante de pessoas. Um policial se aproximou da barreira. Seu marca-passo acabou de explodir. Um policial apenas ficou por perto. Foi morto por uma bala repelente. Todos na cidade ficaram com medo. Eles pensaram em qualquer maneira de fugir. Tentaram borrifar produtos químicos na barreira. Quiseram derreter isso. Tentam calcular o ângulo da barreira para encontrar seu limite. Mas não houve resultado. Felizmente, pessoas do exército da coalizão chegaram nesta época. Eles começaram a pisar na barreira, para ver se o líquido pôde vazar, mas depois de um tempo, eles saíram. Todos começaram a ficar frustrados e com raiva. Eles pensaram que o exército os havia abandonado, mas o que eles não esperavam foi no dia seguinte, o exército organizou uma reunião especial. Eles usaram o carro pegando os parentes das pessoas da cidade. Deixaram-nos se encontrarem através dessa barreira. Toda a pequena cidade de repente ficou agitada. Todo mundo foi à borda da cúpula. Eles não puderam ouvir seus entes queridos. Só puderam usar ações para expressar. Dois amantes se beijaram apaixonadamente. Eles usaram caneta, papel e iPad expressando sua nostalgia. Algumas pessoas até escreveram o nome de sua filha no quadro para encontrar sua filha, mesmo que nunca tenha conhecido, mas apenas um olhar. Eles foram capazes de sentir um ao outro. A multidão estava extremamente animada em pé perto da cúpula, tirando fotos e fazendo formas de coração com as mãos, sentindo a alegria e felicidade de encontrar entes queridos. Eu não falo com ele há quase 10 anos, mas um soldado sentiu o perigo se aproximando. Ele foi à procura de uma mulher que pudesse ler a linguagem dos lábios. A levou para perguntar um soldado do lado de fora. O outro soldado disse a ele: "O exército partirá amanhã. Não voltará de novo, porque o governo decidiu lançar mísseis balísticos na cúpula. Eles quiseram explodir aquela cúpula. Não quiseram que as pessoas entrem em pânico. Quanto às pessoas na cúpula, eles não se importaram. Visitar parentes não foi um dia de reunião. Foi o dia para se despedir." O veterano imediatamente espalhou esta notícia para todos. Levou todos para um bunker. A hora de explodir também estava próxima. Todos abraçaram seus entes queridos com força. Ninguém soube o que vai acontecer. Míssil explodiu numa cidade a menos de 10 metros. Mas os amantes dentro estavam ilesos. O jovem levantou a mão tocando. Ele descobriu que a barreira ainda estava lá. O universo causou apenas algumas pequenas rachaduras. Mas fora da barreira agora foi um inferno na Terra. Os recursos da cidade secaram rapidamente. Comida e água acabaram. O grupo quis ir ao lago buscar água, mas olhando os peixes mortos. Até um idiota soube que houve um problema com o abastecimento de água. Com certeza, quando pegaram a água de volta, a água foi queimada. Não era água, isso era combustível. A situação não parecia boa. Todos imediatamente correram para as lojas para roubar. Até brigaram para detê-los. A polícia até jogou granadas de gás lacrimogêneo, mas também não funcionou. As pessoas estavam enlouquecendo. A polícia sacou suas armas, mas quando a policial estava prestes a abrir fogo, o céu de repente caiu chuva em um momento. As pessoas de repente acordaram. Eles rapidamente foram coletar a água da chuva. Joe estava gerando eletricidade, mas apenas a área na cúpula estava chovendo. Será que na cúpula formou-se um sistema climático próprio separado? O cara sentiu que algo estava errado. Parecia haver algo que estava controlando esta cúpula. Joe levou sua namorada no rio, com desenhos de cálculo detalhados da cúpula. Começaram a busca. Os dois encontraram uma pilha suspeita de folhas secas. Joe tocou as folhas, imediatamente como um choque elétrico. Ele afirmou que esta deve ser uma pequena cúpula. Então os dois afastaram as folhas secas, usando água para lavar a poeira. A cúpula familiar apareceu, mas a diferença foi que dentro desta pequena cúpula também houve um ovo. Olhando para o ovo do monstro, Joe começou a falar com ele. Quis dizer para desligar aquela cúpula, mas Norrie estava olhando para ele. Parecia estar olhando para um idiota. Joe usou outro método.
Ele puxou a mão de Nohee e colocou-a na pequena cúpula. A mãe de Nohee apareceu. Nohee retirou a mão horrorizada. Assim que a retirou, a mãe também desapareceu. Nohee de repente teve uma premonição ruim. Correu rapidamente para casa. Mãe, estou aqui. A mãe dela também estava muito doente. Parecia que a pequena cúpula lembrou Nohee de ir para casa se despedir de sua mãe. Nohee pensou, deve haver um segredo ainda maior por trás da cúpula. Ela correu para a pequena cúpula, bateu com força na pequena cúpula, perguntou-lhe o que ele realmente quis fazer. A pequena cúpula não reagiu de todo. De repente, o ovo preto na cúpula emitiu luz rosa. Não só isso, no dia seguinte apareceu no quintal de Joe, para decifrar o segredo do ovo preto. Joe ligou para mais alguns amigos. Colocaram as mãos na pequena cúpula juntos. A luz apagou. Incontáveis estrelinhas rosa dispararam do ovo preto, flutuando no ar. O caminhão bateu na cúpula, instantaneamente esmagado. Mulher horrorizada apertou o freio. Quis dar um passo à frente para ver o que estava acontecendo, mas a filha dela caiu inconsciente. A boca da menina não parava de resmungar. Estrelas rosa estão caindo. Naquela noite, outro jovem desmaiou ao lado da cúpula. Sua boca também murmurou as mesmas palavras. Estrelas rosa estão caindo. O nome desta menina era Nohee e o nome do jovem era Joe. Sendo as duas únicas pessoas na cidade com esta condição, as pessoas imediatamente começaram a investigar. Mas quando ambos se deram as mãos, eles imediatamente desmaiaram novamente. Estrelas rosa estão caindo. A família se assustou e imediatamente os levou para o hospital, conduzindo uma verificação de saúde abrangente. Os médicos disseram que os dois eram perfeitamente saudáveis. Joe e Nohee não acreditaram, decidiram tentar novamente. Desta vez, os dois até gravaram um vídeo. Apenas duas pessoas estavam ajoelhadas no chão, levantando suas mãos. Quando os dois tocaram as mãos, eles desmaiaram. Até eles acordarem e viram o vídeo, descobriram que eles começaram a falar bobagens novamente. Além disso, Joe fez um gesto silencioso. Parecia haver algum poder místico contando com eles, escondendo algum segredo. No dia seguinte, Joe procurou dois walkie-talkies. Ele descobriu que, contanto que ele e Nohee se aproximassem, o campo magnético do sinal será alterado. Fez com que o walkie-talkie emitiu ruídos de fundo. Ao mesmo tempo, eles também puderam mudar os hábitos das criaturas. Por exemplo, atraindo inúmeras borboletas. Após descobrir isso, Joe e Nohee decidiram pesquisar a pequena cúpula que descobriram no dia anterior. Ele apareceu no quintal da casa de Joe sem motivo. Tornou-se maior. Eles viram 4 impressões de mãos na cúpula. Os dois chamaram mais 2 amigos. Colocaram as mãos juntas. O ovo ficou branco de repente. Descobriram a luz ofuscante. A cúpula quebrou. Dentro estava um ovo preto. A borboleta era tão fraca. Vendo a pobre borboleta, Nohee a tocou. Inesperadamente acordou a borboleta. Ao mesmo tempo, o ovo também se moveu. Parecia estar prestes a explodir. Todos fugiram imediatamente. Fique longe disso. Mas Nohee não tinha medo da morte. Ela pegou a bandeja de ovos. Inesperadamente, o ovo parou de tremer. A outra borboleta também começou a voar ao redor. Parecia estar aceitando seu dono, para decifrar o segredo do ovo. O grupo o trouxe de volta para a floresta onde foi descoberto, pedindo instrução. Inesperadamente, Nohee viu sua falecida mãe, mas após conversar, ela descobriu. O alienígena se transformou na mãe e disse a ela: esta cúpula foi feita por eles. O objetivo foi observar os humanos. Se eles querem abrir a cúpula, deve proteger bem o ovo. A melhor maneira foi jogá-lo na água. A amiga foi para o barco, foi para o meio do lago e jogou o ovo. Inesperadamente, o ovo sob a água imediatamente emitiu luzes rosa. Eles voaram lentamente, como as estrelas. Toda a pequena cidade foi cativada por esta visão. Todos olharam para cima ao mesmo tempo, olhando para as luzes rosa reunidas no topo da cúpula. Iluminou toda a cidade. Mas a cúpula ainda não desapareceu. Obviamente os alienígenas mentiram. Sob a cúpula houve mais segredos. Mas qual foi o segredo? Lembre-se de seguir minha página para descobrir.